passado do Blast e do Void foi revelado e com isso a gente pode ter descoberto como o Blast conseguiu seus poderes das trevas. Além disso, o Empty Void na verdade sempre foi um babaca, não teve essa de que ele ficou ruim por causa do God. Na verdade ele enganou o Blast desde o dia em que se conheceram. Tá querendo saber como foi essa história? Como que o Blast pode ter conseguido suas habilidades? Então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. E beleza, sem mais enrolação, indo pro capítulo, ele inteiro é um flashback basicamente, e já começa com o dia em que o Blast e o Void se conheceram, em que o Vazio estava enfrentando um antigo pupilo seu, um ninja que aprendeu com ele, mas que tinha se transformado em um arauto de God, tinha ficado muito poderoso, e por um momento pelo menos ele colocou o Vazio na defensiva. O Blast usa seus poderes, ajuda o Vazio que finaliza o arauto. E é aí que a gente descobre que tudo foi uma mentira desde o começo, porque o Blast aparece, cumprimenta o Void, fala que ele é um cara muito forte e que estava seguindo aquele arauto de God por um tempo. Nisso, como aquele arauto de God era um ninja, o Void logo entende que por consequência o Blast também estava investigando a própria vila e ele acha que é melhor investigar. Ele faz toda uma cena, finge que estava todo emocionado e pede pro Blast falar sobre quem é God, essas coisas. O Blast basicamente explica qual é a missão dele, o que ele sabe e tudo mais. E com isso, o Void entra na jornada junto com o Blast. Ou seja, desde o começo foi só uma enganação. O Blast passou todo esse tempo achando que o Void era um parceiro de verdade dele, que era amigo dele, como a gente viu, tentou se sacrificar para salvar ele, e o Void na verdade só estava usando ele. Era só uma farsa mesmo, com o objetivo do Void sendo basicamente conseguir equipamentos especiais para a aldeia. A gente vê isso depois, em um momento em que o Void já estava na jornada com o Blast por um tempo, o Blast estava dormindo, e então aparece a Luar da Lua, a irmã do Void, que ele dá a ordem de se aproximar do Blast para poder espionar. Ou seja, até a esposa do Blast era uma mentira, por assim dizer. Era só uma enganação do Void. O cara estragou toda a vida do Blast, basicamente. E ele fez isso porque o Blast tinha apoio do City, da Fundação Agony, que no futuro viria a se tornar a Associação de Heróis, e também de um cientista genial. O Void queria que sua irmã investigasse os recursos financeiros deles e as tecnologias avançadas para descobrir o que eles estão fazendo e se pode ser replicado na vila. Isso aqui tem duas informações muito interessantes e uma delas é sobre a origem dos poderes do Blast. Porque primeiro, ao menos de começo, o objetivo do Void era conseguir essas tecnologias avançadas, recursos e tudo mais para a aldeia dos ninjas, meio que para criar super ninjas. Segundo, essa pode ser a origem das habilidades do Blast. Já existiam algumas teorias que os poderes do Blast não eram necessariamente dele, mas sim do traje dele, mas mesmo que não seja necessariamente esse o caso, pode ser muito bem que ele é um tipo de humano modificado por ciência. Então seria perfeitamente possível de se imaginar que esse cientista genial tinha algum conhecimento relacionado a God, ou talvez estudando o espaço, encontrou, por assim dizer, um resquício do selo do God, algo assim do gênero. A partir daí conseguiu desenvolver ou uma tecnologia, ou talvez um soro que simula isso, e esse é o Blast, basicamente. No caso, ele seria a pessoa que recebeu isso. Ao menos na minha visão, com o que a gente teve aqui, tudo indica para ou o Blast tem, na verdade, um super traje, e o traje dá todas as habilidades dele, talvez até mesmo a força e a velocidade sejam por conta do traje, ou o Blast também pode ser um tipo de super soldado, algo assim do gênero. Mas continuando a história, a irmã do Void se aproxima do Blast, eles se casam, tem um filho, ela realmente deu tudo pelo plano, né? E o Blast aparentemente nunca percebeu, ao menos o Vazio nunca conseguiu definir isso. A esposa do Blast, que tinha mudado de nome pra Maya, justamente para não ser descoberta, morreu durante uma luta contra um avatar poderoso do God. O Vazio até se pergunta se o Blast sabia que ela era uma espiã, que ela estava quase descobrindo quem era o cientista, e que teria deixado ela morrer de propósito, alguma coisa assim do gênero, mas no final das contas a gente vê que o Blast estava sim muito abalado. Ele se importava, o Vazio que estava pensando demais porque ele estava pensando que o Blast agiria como ele agiria. Void também tenta fingir que aquilo não abalou ele, repetindo para si mesmo que se a irmã dele morreu é porque ela era fraca, ela era uma falha e essas coisas todas. Só que a gente vê que ele ficou sim abalado com aquilo, aparentemente perdeu peso, essas coisas todas. E durante uma missão com o Blast ele acabou entrando em contato com um cubo de God. A ilusão que ele teve foi justamente da Lua e do Mancha, os outros dois ninjas que a gente viu nesse capítulo, e nessa ilusão a irmã dele fala que ela tem uma nova missão, uma missão muito mais nobre do que ser um ninja, e aparentemente foi isso que fez o Vazio se aliar a God. Também tem quase que um subplot escondido aí, que é de que o Vazio depois focou ao máximo em fazer com que
todos na Vila dos Ninjas não tivessem sentimentos, não se importassem com os outros, essas coisas todas. Aparentemente, justamente porque ele tinha, sim, sentimentos pela irmã, mesmo que ele tentasse dizer pra si mesmo que não. E aí, quando ela morreu, ele ficou muito abalado e teoricamente vulnerável. De qualquer forma, o cara é um babacão, realmente. Se a gente for parar pra pensar, ele manipulou mais de 20 anos da vida do Blast. Depois que eles se conheceram, o Vazio começou a viajar com ele, ajudar na missão. A irmã dele se aproximou do Blast, disfarçada de outra pessoa e tudo mais. Ela morreu, mas aí o Void passou por essa transformação e o Blast passou todo esse tempo tentando recuperar ele. Ou seja, tem pelo menos uns 20 anos que a vida toda do Blast é baseada em uma mentira. Honestamente, depois desse capítulo, eu só queria que o Blast descesse o cacete no Empty Void, mas dificilmente isso vai acontecer. Muito provavelmente, no próximo capítulo, a gente vai ter a continuação da luta, porém com o Saitama entrando. Mas faz assim, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo, se você acha que a origem dos poderes do Blast é realmente uma das coisas que eu falei aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder a análise do próximo capítulo que for sair. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.